Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Na aula anterior, nós vimos como Galileu descobriu a lei da queda dos corpos, usando o plano inclinado, por exemplo, como outros, por exemplo, como Huygens, desenvolveram isso para chegar na conclusão que todos os corpos caindo na superfície da Terra caem com a mesma aceleração, que é essa aceleração que nós vimos na aula anterior, que vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, o símbolo, essa aceleração é chamada de aceleração da gravidade, e por isso nós usamos geralmente o símbolo G para representar essa aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vimos que essa aceleração é muito importante na física, porque foi descoberta pelos estudos, né, pelas experiências de Galileu, e descobriram então a aceleração que todos os corpos caem na superfície da Terra. Então, isso leva a uma consequência que a gente comentou também, que todos os corpos, desprezando a resistência do ar, quando eles estão caindo na superfície da Terra, eles caem ao mesmo tempo. E aquela ideia de Aristóteles antiga, que os corpos mais pesados caem antes que os mais leves, ideias que muita gente tem até hoje, né, porque observam a pedra caindo antes que uma pena, por exemplo, e coisas do gênero, é uma ideia errada, equivocada. E Galileu comprovou isso, por exemplo, lá com a experiência da Torre de Pisa, que a gente comentou também. Mas o fato aqui, a gente precisa lembrar, é desse númerozinho aqui, tá? É a aceleração da gravidade, a aceleração que todos os corpos caem na superfície da Terra, vale 9,81 metros por segundo ao quadrado, e se não tiver a resistência do ar, que acaba afetando a queda dos corpos, eles vão cair sempre ao mesmo tempo, se abandonados de uma mesma altura. Tá? Agora, o que a gente vai fazer é aplicar esse conhecimento dessa aceleração que a gente descobriu em alguns exemplos práticos, alguns exercícios práticos, tá? Não são muito complexos, né? Porque a gente já aprendeu como fazer cálculos de aceleração. A gente vai usar basicamente a mesma fórmula que a gente aprendeu, aquela formulazinha do A, delta V, delta T. E não é complicado, a gente vai só aplicar. Veja, Galileu descobriu isso, e não foi fácil. Galileu, Huygens e outros que trabalharam ali naquele período no século XVII, XVI, XVII. Tá? A gente só vai aplicar isso em alguns problemas práticos. Tá? Então a gente vai fazer aqui o trabalho mais fácil possível. Tá bom? Ok, então vamos aplicar aqui esse novo conhecimento que a gente tem aqui agora da aceleração da gravidade dos corpos em um exemplo concreto prático. Então veja bem, uma pessoa... Imagine essa situação, né? Uma pessoa abandona uma moeda do alto de um prédio com muitos andares. Prédio bem alto. Sabendo que o tempo de queda da moeda é 8 segundos, não ficou bem visível aqui, tá? Mas é 8 segundos. Avalie se essa moeda seria capaz de matar uma pessoa caso atingisse na cabeça, tá? Desprezando a resistência do ar. Então veja, imagine a cena, alguém sobe no alto de um prédio de muitos andares, né, um prédio muito alto, e lança lá de cima uma moeda, solta uma moedazinha, imagine lá uma moeda de R$1, por exemplo, uma moeda leve, né, uma moeda de R$1. Se essa moeda cair lá de cima do prédio e acertar a cabeça de uma pessoa lá embaixo, próximo ao solo, essa moeda mataria uma pessoa, seria capaz de matar uma pessoa ou não? O que vocês acham primeiro, antes de a gente fazer esse cálculo aqui? Mata ou não mata? Para resolver esse problema, no primeiro momento, pelas equações que a gente já estudou, a gente precisa saber o tempo de queda da moeda. Então, o tempo de queda foi exatamente o que eu forneci aqui. Mas veja, não forneci nenhum número mais. Por que eu não forneci mais nenhum número? Porque se a gente sabe que a moeda está caindo, automaticamente nós já sabemos o valor da aceleração da moeda. Eu não preciso fornecer esse valor. É 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da própria gravidade. Então, com esse valor da aceleração da gravidade, com o tempo de queda, eu consigo determinar a velocidade da moeda quando ela chega lá, próximo ao solo, e aí sim eu posso determinar se ela mata ou não mata uma pessoa. Se seria capaz de matar ou não. É a velocidade que vai determinar se mata ou não mata. Se a velocidade for muito alta, obviamente vai matar. Então, basicamente, a gente tem que usar a formulazinha que a gente aprendeu na aula anterior. Está aqui, só para a gente relembrar. Que é a fórmula da aceleração.
A aceleração é ΔV por ΔT, lembrando, ΔV é a variação de velocidade do corpo, ΔT é a variação de tempo, o tempo, né, em segundos, a velocidade vai dar em metros por segundo nessa fórmula aqui, e A é a aceleração. A gente pode usar essa mesma fórmula para fazer aquele cálculo ali. Então é isso que a gente vai fazer. Tá? Então, em primeiro lugar aqui, eu vou colocar os dados do problema. Tá? Então, as três letras da fórmula, A, ΔV, ΔT, como nós aprendemos. E veja, agora a aceleração não tem aqui, mas nós já sabemos. É a própria aceleração da gravidade. Poderia chamar de G, né? Mas vamos deixar igual a fórmula que a gente aprendeu. A é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então sempre lembre disso, eu não vou fornecer esse número mais para vocês. Se vocês identificam que o corpo está caindo, está em queda, ou um corpo é abandonado, está caindo, queda livre, essas palavras-chave, automaticamente você já sabe que a aceleração é esse número. E o tempo de queda está aqui, 8 segundos, ΔT. E o que eu quero determinar é qual vai ser a variação de velocidade do corpo, né, do repouso até ele chegar lá embaixo. E a gente vai saber a velocidade que ele está lá embaixo. Então tem que calcular o ΔV. A gente já aprendeu a fazer isso, coloca na formulazinha. A, escreve a fórmula, né? A igual a ΔV por ΔT. Agora substitui os números que eu tenho na fórmula. Lembra das unidades de medida. Aqui eu não preciso transformar nada, né? O tempo tem que ser em segundos, como nós vimos aqui. Deixa eu voltar aqui de novo. Ó. Tempo tem que ser em segundos. Então está em segundos. Já está em segundos, não precisa alterar nada. Então é só colocar na fórmula e resolver. Então, no lugar do A, coloco 9,81. No lugar do ΔV, não sei, repete o ΔV. No lugar do ΔT, 8 segundos. Então, ficou assim. Resolve isso aí, como a gente já sabe, né? Coloca 1 aqui embaixo, multiplica cruzado. E aí eu vou ter o resultado. Vou fazer aqui do lado. Então, vai ficar 1 vezes ΔV, 1 ΔV, igual 9,81 vezes 8, 9,81 vezes 8, então vai ficar ΔV igual, quanto que vai dar aqui? Vai dar 8 vezes 8, 64, então vai 6, 72, mais 6, 78, né? Então, se eu não estou enganado, depois vocês conferem, 78,48, qual é a unidade aqui? Metros por segundo. Então, lembra, nesta fórmula da aceleração, a variação de velocidade é o padrão aqui que é usado nessa fórmula, é metro por segundo. Então, por isso que aqui tem que ficar em metro por segundo. Beleza. Mas a quanto dá para a gente já saber se essa moeda mataria uma pessoa? Depois de 8 segundos de queda, ela vai atingir a velocidade de 78,48 metros por segundo. A gente não vai ter uma clareza muito grande se mataria uma pessoa ou não, porque a gente não está acostumado com essa velocidade de metro por segundo, essa unidade de metro por segundo. Então vamos passar para quilômetros por hora para determinar se mataria uma pessoa ou não. Aí a gente consegue ter uma noção mais clara. Como que passa de metros por segundo para quilômetros por hora mesmo? Lembram da regra? Então, relembrando aqui como passa de quilômetros por hora para metro por segundo, ou melhor dizendo, metro por segundo para quilômetros por hora. Então, aqui lembra dessa formulazinha aqui, da regrinha que nós vimos aí algumas aulas atrás. Aqui as unidades de medida, quilômetros por hora, metro por segundo. Então, passar de metro por segundo para quilômetros por hora, segue a seta aqui, de vezes 3,6. Então, não esqueçam dessa regrinha que a gente sempre vai estar usando. Então, para passar aqui de metro por segundo para quilômetros por hora, fazemos vezes 3,6. Então, nós vamos ter o resultado em quilômetros por hora de 282,52 quilômetros por hora. Então, tá aí. Então, agora está numa unidade que a gente está mais acostumado a trabalhar. Então, a minha pergunta, volto à pergunta, né? Caso uma moeda dessa atingisse a cabeça de uma pessoa a 282 quilômetros por hora, vocês acham que mataria a pessoa ou não? O que vocês acham? Então veja, só para vocês terem um parâmetro de comparação, não sei se vocês lembram daqueles pilotos de Fórmula 1
brasileiros, né? Um dos últimos aí que estava no momento era o Felipe Massa, né? O Felipe Massa era um piloto de Fórmula 1 e talvez vocês se lembrem que alguns anos atrás, né? Não sei exatamente quanto, talvez uns 6, 7 anos atrás aí, ele teve um acidente na Fórmula 1 que foi basicamente o seguinte, ele estava atrás de um carro, um outro carro que estava à frente dele, ele estava no vácuo atrás do carro e escapou uma mola, uma pequena molazinha do carro da frente. E essa mola atingiu o capacete do Felipe Massa. Né? Então talvez alguns de vocês lembrem dessa situação. Ele quase morreu, ele ficou, amassou o capacete dele, essa mola, atingiu a cabeça dele e ele acabou ficando internado algumas semanas por conta dessa pequena mola que escapou do carro da frente e atingiu o capacete dele. Então veja, o que é interessante é o seguinte, a mola não foi lançada, não foi arremessada, não saiu como um projétil. Na verdade, a mola simplesmente desprendeu do carro da frente, mas ele é que vinha com uma velocidade de quase 300 km por hora. Então, na verdade, não foi a mola que veio e atingiu ele. Foi ele que atingiu a mola numa velocidade de quase 300 km por hora. Então, é equivalente, né? Ele bater na mola a 300 km por hora ou a mola bater no capacete dele a 300 km por hora. Então, é como se a mola tivesse sido arremessada a 300 km por hora. Então, veja, a quase 300 km por hora, aquela molazinha amassou o capacete dele, atingiu a cabeça dele e ele quase morreu, ficou internado durante várias semanas. Aí eu pergunto, e se ele estivesse sem o capacete, o que aconteceria? Com certeza você vai dizer assim, ele morreria com certeza porque a mola ia entrar na cabeça dele, ia atravessar a cabeça dele talvez. Tá? A velocidade de um tiro de 38, por exemplo, que não é muito alta, é cerca de 400 e poucos km por hora. Então 400 e poucos km por hora é uma velocidade suficiente para um projétil pequeno atravessar o corpo humano até a cabeça. Então tenha certeza, se uma moeda caindo do alto de um prédio atinge a cabeça de uma pessoa a 282 km por hora, você pode ter certeza absoluta que essa moedazinha ela vai entrar na cabeça da pessoa, atravessar a cabeça da pessoa. A pessoa vai morrer sim, tá? Então essa pergunta nossa aqui foi feita um tempo atrás num quadro do Fantástico. Eu tinha um quadro do Fantástico de Física e eles fizeram essa pergunta: se alguém joga uma moeda do alto de um prédio, será que mataria uma pessoa? Se você faz os cálculos então, usando a fórmulazinha de velocidade, sabendo de aceleração, sabendo que a aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo quadrado, sabendo o tempo de queda mais ou menos dessa moeda, você vai perceber, aqui é um prédio bem alto, claro, para cair durante 8 segundos, você vai ver que ela vai atingir a velocidade capaz de matar uma pessoa. Então, num primeiro momento, a resposta é sim. Mas agora a segunda pergunta que eu faço para vocês: por que na prática não mata? Exatamente. Pelo cálculo, mataria, mas por que na prática não mata? Se você assistiu a minha aula anterior sobre a lei da queda dos corpos, como Galileu fez tudo, você deve imaginar por que na prática não mata. Alguém arrisca? Então, não mata, na verdade, porque a gente está fazendo esse cálculo aqui, olha, desprezando a resistência do ar. E nós comentamos na aula passada que os corpos sofrem a influência da resistência do ar na queda. Os mais pesados sofrem menos a influência, o mais leve sofre mais a influência, dependendo da área do corpo vai sofrer mais ou menos a influência. Então, na prática, o que acontece é que a moeda, como é um corpo muito leve, se você soltar ela vai caindo com a aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas à medida que a velocidade dela vai aumentando, a resistência do ar aumenta também e vai chegar um momento que a velocidade vai estabilizar. Na prática, uma moeda não chega nem perto em queda livre dessa velocidade, porque o ar segura ela, não permite que a velocidade continue aumentando. Então, no máximo, uma moeda vai fazer um galo na cabeça de uma pessoa se atingir, mesmo de um prédio muito alto, tá bom? Então, isso... E é claro, você consegue imaginar, né? Porque imagine, se uma moeda num prédio alto atingisse essa velocidade e alguém quisesse causar um genocídio
numa cidade, é só ir lá no centro de Curitiba, por exemplo, na Rua 15, você sobe num prédio bem alto, com um bolso cheio de moeda, e você pega essas moedas e sai tacando lá de cima. Você ia causar um genocídio na cidade, você ia matar dezenas de pessoas lá embaixo. É claro que isso não acontece, porque senão teria placas falando não solte moedas aqui de cima, coisas do gênero, porque seria extremamente perigoso você soltar moedas, pequenos objetos de lugares muito altos. Mas isso não acontece por causa da resistência do ar, que segura os corpos. Agora, veja, se não existisse esse bendito ar no nosso planeta, qualquer objeto solto de uma altura significativamente alta teria o potencial de matar uma pessoa. Então, esse ponto é importante para destacar a resistência do ar. Essa moeda mataria se não houvesse resistência do ar. Como há resistência do ar, ela acaba não matando na prática, tá? Mas serve para ilustrar bem essa questão da queda livre, da aceleração da queda dos corpos. E é interessante que isso, próximo da superfície da Terra, não mataria. Mas se você for para uma região muito alta, o que acontece basicamente é o seguinte: o ar vai ficando rarefeito, vai ficando menos ar. E nessas regiões muito altas, alguns quilômetros acima da superfície terrestre, você pode atingir sim velocidades altíssimas para corpos. Então, por exemplo, a maior velocidade atingida, o recorde mundial de velocidade de queda livre de uma pessoa, né, como um paraquedista pulando de queda livre, é mais de 1.000 km por hora. Mas para conseguir essa façanha, o cara tem que ir muito alto. Então eu vou ver até se eu consigo colocar um vídeo aqui para vocês mostrando um cara que bateu o recorde de velocidade, ultrapassou a barreira do som saltando de queda livre, por exemplo. Mas ele tem que ir muito alto, tem que entrar quase em órbita, porque a resistência do ar não permite que aumente a velocidade, mas à medida que você vai subindo na superfície da Terra, vai ficando o ar escasso e você consegue atingir maiores velocidades, tá? Então, por hoje, pessoal, é isso. É vocês verem como é que eu aplico agora essa fórmula da aceleração, que nós já sabíamos, A delta V delta T, usando agora a aceleração da gravidade. Sempre que o corpo estiver em queda livre, você pode usar a aceleração da gravidade e determinar, por exemplo, a velocidade de um corpo. Então, eu vou passar alguns exercícios em cima disso aqui agora para vocês praticarem. E aí a gente avança depois em outras aulas. Eu nos exercícios eu vou pedir para vocês fazerem um desenho também daquela evolução da velocidade do corpo a cada segundo de queda. Então, por isso que eu vou fazer aqui para simular a queda dessa moeda, desprezando a resistência do ar, tá bom? Você sabe, quando ela está parada lá, antes de começar a cair, a velocidade é 0. Depois de 1 segundo, como que eu sei qual é a velocidade dela? Então lembra, a aceleração da moeda durante a queda é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Lembra que a gente falou na aula passada. O que isso significa? Significa que a moeda aumenta sua velocidade 9,81 a cada segundo que passa. Então ela vai aumentando de 9,81 em 9,81. Então, depois de 1 segundo, a velocidade dela vai ser 9,81 metros por segundo. Depois de 2 segundos, a velocidade dela vai ser quanto? 19,62 metros por segundo. Depois de mais 1 segundo, ela vai aumentar mais 9,81, que vai para quanto aqui? 3, aqui vai dar 14, vai 1, 18, 19, 29,43 metros por segundo. E assim por diante. Então veja que, cadê minha caneta vermelha? Veja que a cada segundo que passa, a velocidade da moeda aumenta 9,81. Então aqui, do segundo 1 para o 2, aumentou mais 9,81. Depois aumentou mais 9,81. E assim por diante. A cada segundo ela vai aumentando 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então aqui ela está caindo em queda livre. Então, se eu fizesse tempo de queda aqui até o 8 segundos, eu vou chegar lá, eu vou perceber que vai chegar no 78,48 metros por segundo, que é 282,52 km por hora. Então, está aqui o desenho, né, que a gente já tinha feito na aula passada também, na aula retrasada, né, o desenho do tempo de queda
da moeda, da velocidade que ela tem a cada segundo de queda. Tá bom? Então, como eu vou pedir um exercício que pede para fazer esse desenho, eu estou fazendo um já de modelo aqui para você. Tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, só perguntar pelo Classroom e até a próxima aula, então. Um abraço para vocês, até mais.